Bom dia, meus queridos alunos e alunas dos juniores, período da tarde da EBD, da IPP. Graça e paz, eu espero que vocês tenham passado uma boa semana com as suas famílias, que estejam todos bem, seguros, saudáveis, na graça e na proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. E que essa mensagem realmente possa trazer e agregar um valor imenso para vocês. Vamos abrir com uma breve oração que nem nós sempre fazemos, e aí a gente entra porque temos uma primeira aula de muitas, de um tema muito importante e bem e que pode trazer dados muito interessantes para o nosso crescimento espiritual. Aliás, vamos falar bastante de crescimento hoje durante a aula, mas vamos começar. Meu Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas, nós estamos presentes aqui junto com o Senhor, os alunos dos juniores da tarde, eu, estamos aqui congregando mesmo que à distância, trazendo nossas vidas perante o Senhor. Nós agradecemos pelas nossas famílias, nós agradecemos por este tempo de culto e agradecemos pelo ensinamento que o Espírito Santo nos traz. Agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra e pedimos ao Senhor que abençoe esse nosso tempo juntos. Em nome de Jesus, amém. Bom, queridos alunos e alunas, hoje nós vamos começar a falar a respeito de parábolas. Então, acho que a primeira pergunta para reflexão é: nós já ouvimos falar sobre parábolas? A gente sabe o que é uma parábola? Vocês já ouviram falar? Com a graça do Senhor, todos nós somos cristãos, então minimamente essa palavra, esse vocabulário novo já deve ter passado pelas nossas vidas, mas vamos fazer uma reflexão sobre ela. Então, o que são parábolas? Elas são pequenas histórias, pequenas narrativas, e que elas têm como, digamos, o seu significado, a sua importância, abordar um assunto que poderia ser bem complicadinho para a gente entender, de uma forma que a mensagem ela venha de uma forma compreensível e fácil para todo mundo. Quando a gente para pensar, o objetivo dela, a significância dela, né, uma parábola, é que a gente possa não só aprender e disseminar o conhecimento, mas de uma forma mais fácil de compreensão, mas justamente por ser mais fácil, um aspecto muito importante da parábola é nós efetivamente podermos nos lembrar do resultado depois. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Nós moramos no Brasil e, digamos, um dos esportes que são mais apreciados por uma parte importante da nossa população é o futebol. Então, imagina que vocês estão num papo de futebol e daí, de repente, alguém chega para vocês e fala assim: e como é que foi o jogo? E daí uma pessoa começa a contar: bom, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu o outro, e daí o jogador e a falta tal. Pô, legal, como é que acabou o jogo? Puxa, rapaz, você sabe que eu não lembro do placar? Quer dizer, efetivamente está longe de ser uma forma eficaz da gente transmitir um conhecimento, porque no final a coisa mais importante dentro do contexto de uma competição esportiva qual é o placar final do que aconteceu, e se você não lembra, então todo o resto que você contou é de uma menor importância. Então a parábola ela tem, digamos, como um dos seus vários objetivos, que a gente no final também consiga lembrar qual que é o objetivo do aprendizado, qual é a mensagem que está tentando ser passada. Obviamente as parábolas foram contadas por nós no Novo Testamento na figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então glória a Deus por isso. Ele era um excelente comunicador, ele sabia exatamente o que falar e como falar em todas as situações, por ser o Filho de Deus, Deus encarnado, e na verdade ele foi o maior comunicador que já existiu. Então ele fazia o uso das parábolas de uma forma magistral, e Jesus ele realmente trouxe para a gente um número importante de lições do mundo espiritual por meio das parábolas. Tanto que quando nós paramos para analisar,
existem mais de 40 parábolas contadas por Jesus no Novo Testamento. Bom, hoje dando continuidade na nossa lição, a gente precisa aprender e estar focado numa nova temática que a gente está pensando, e vamos ter várias aulas, não é só a de hoje, né? Estamos começando hoje, a gente vai ver um aspecto falando da temática do reino de Deus. Então nós vamos estar falando sobre o reino de Deus e por meio de várias parábolas. E aqui o exemplo que eu vou dar, concluindo, né, a questão antes da gente efetivamente entrar e começar a falar do reino de Deus, é um exemplo prático. Todos nós estamos aqui, vocês juniores tenho certeza já passaram por uma aula de ciências na escola, e nessa aula de ciências eu peguei como um exemplo aqui a questão da evaporação da água. Então eu pus aqui na tela para vocês verem o que é um conceito científico que muitos de vocês devem ter visto no seu livro, pela primeira vez entre quarta e quinta série, ou seja, alguns, né, um tempinho atrás agora, principalmente para os mais velhos, falando sobre o que é evaporação, né? Então você fala sobre a superfície do líquido, que o líquido, dependendo de uma determinada temperatura, ele vai se transformar do estado líquido para o estado gasoso, né? Então a primeira vez que você vê isso, você coça a cabeça, pensa a respeito, puxa, o que quer dizer isso, tal. E às vezes a classe como um todo está com muita dificuldade, todo mundo olhando com aquela cara do tipo, não estou entendendo, né? Então, ou seja, não estou aprendendo, o professor não está conseguindo ensinar. Que acontece? Você perde o significado e a importância daquela lição e provavelmente ninguém vai lembrar depois de um tempo. Como é que a gente faz para lembrar? Obviamente alguém pode virar e falar o seguinte: sabe quando você coloca um pouco de água dentro de uma chaleira, de uma panela, liga o fogão e depois de um tempo você percebe que ela começa a fazer umas bolinhas e começa a sair aquele vapor? Bom, isso é a evaporação da água. Daí todo mundo, por quê? Porque no dia a dia eu já vi isso acontecer. Eu vi minha mãe, eu vi minha avó, eu vi meu pai, eu vi alguém mexendo, esquentando água para fazer chá, o que quer que seja. Então eu estou só colocando esse ponto interessante para a gente cravar que a ideia da gente estar estudando, e vamos começar com pequenas parábolas de Jesus, a ideia é que no final a gente possa reter e daqui muitos anos se lembrar a respeito do que Jesus está hoje tentando nos ensinar. Bom, começando, a primeira parábola que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 33, é a parábola do fermento. E nós vamos estar falando sobre o reino de Deus. Mas antes de eu ler, obviamente já está aí, né? Vocês devem já estar inclusive lendo esse aspecto. O reino de Deus, na verdade, é um dos temas mais complexos que nós vamos achar em toda a palavra bíblica, em todo o texto bíblico, porque ele tem um aspecto tanto histórico que trazia para o povo judeu, e principalmente no Antigo Testamento, e as promessas que estão documentadas nos profetas. Nós tivemos aquele hiato histórico de 400 anos entre o último livro profético e a gente retomar com o Evangelho de Mateus, e o nascimento, alguns meses antes de Jesus, do seu primo João Batista. Ficou um período muito grande de tempo, e durante esse tempo todo o povo imaginava que eles teriam um novo rei, Messias, que estava prometido, um rei messiânico, e que ao mesmo tempo ele estaria estabelecendo um reino aqui na Terra. Só que a ideia histórica concreta deles, e obviamente eles se focavam muito, não exclusivamente, mas principalmente de uma maneira muito forte, na figura do rei Davi. E o rei Davi, ele tinha sido um rei de carne e osso, que se sentou num trono, que tinha um palácio, que tinha exércitos. Então eles se retomavam, eles olhavam para o passado e imaginavam que esse rei prometido que viria, ele estaria estabelecendo de alguma forma um modelo de reino muito parecido com aquele
do rei Davi. Quer dizer, é um reino hierárquico, onde você tem um rei, onde você tem uma linha sucessória, onde o rei ele pode defender a população, existe, ou seja, portanto, um aspecto, por exemplo, militar em relação a isso, existe um aspecto político, de política interna dentro do reino, quer dizer, os reinos vão estar juntos ou separados, o reino do norte e o reino do sul, quer dizer, tinha todas essas nuances históricas e uma carga, digamos, dessa história, que está muito bem documentada no Antigo Testamento, que se refletia numa expectativa do povo judeu esperando o nascimento e a vinda desse novo rei na linhagem do antigo rei Davi. Então, quando você estuda mais aprofundadamente, é uma faceta, é como se fosse um cubo, né? Quer dizer, tem muitos lados para o reino de Deus. Então, o reino de Deus ele é teocêntrico, a palavra teocêntrica, para quem não sabe decor, né, não viu, a theo na língua grega quer dizer Deus, então tendo Deus como centro desse reino. É um reino dinâmico, então ele é um reino constante, ele é um reino presente, messiânico, porque está focado na figura desse rei messiânico, e é um reino também que projeta para o futuro, né? Quer dizer, quando a gente olha, obviamente, o texto bíblico até o final, incluindo a revelação de João, a gente ainda está falando sobre esse reino, a gente fala sobre a segunda vinda de Jesus. Mas a gente não vai entrar nesse aspecto. Hoje a gente vai se reter à questão dessa primeira característica que eu estou comentando com vocês, que é de um reino teocêntrico. E o que significa isso? Vamos nos aprofundar um pouco dentro desse aspecto. Um reino teocêntrico, ou seja, tendo Deus como centro, parece meio óbvio, mas é justamente falando o seguinte: se nós temos Deus no centro desse reino, portanto, nós não temos o homem como o centro deste reino. Então, só por aí a gente já começa com uma certa divisão muito importante, conceitualmente falando, uma divisão de águas, né? Quer dizer, as pessoas estavam aguardando, estavam esperando, era uma expectativa que este reino estaria baseado na figura de um rei e que esse rei seria, entre aspas, a imagem e semelhança do rei Davi, portanto um homem, e portanto o reino estaria ao redor deste homem, e que não é um caso, né? Quer dizer, o reino de Deus é um reino teocêntrico, ou seja, Deus vai estar no centro desse reino, e a vontade dele estará sendo expressa, e tudo que vai acontecer vai ser por essas determinações e decretos divinos, dentro do reino de Deus, e portanto tudo que acontecer no reino de Deus vai ser para quê? Para a honra e para a glória deste nosso Deus único. Então isso é uma coisa muito importante, e nós vamos estar aprofundando esse conceito, mas que essa parte seja muito fixada por vocês, com a graça de Deus, que o Espírito esteja realmente plantando esta semente, mas para que a gente se lembre que quando falamos do reino de Deus, nós estamos falando de um reino realmente transcendente de outro mundo. Toda definição melhor que nós podemos achar, ela vai estar nas Escrituras. E aí eu vou pedir a vocês que, por gentileza, né, me sigam, espero que vocês estejam com as suas Bíblias à mão, para a gente, antes de entrarmos no texto da parábola especificamente e poder destrinchar o significado, a gente lê duas passagens bíblicas para a gente poder entender que realmente as definições de reino estão efetivamente nas Escrituras, e aí é que a gente vai se apoiar, e para confirmar essa questão do teocentrismo do reino de Deus. Então, aqui, uma das passagens eu vou estar em Mateus, no capítulo 24, versículo 30, e a palavra diz da seguinte forma: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo,
Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então aqui efetivamente a gente estabelece que as pessoas estarão vendo Jesus com todo o seu poder e toda a sua glória, mas a gente fala céu e andando sobre as nuvens. Então a gente mostra que esse reino, ele não é um reino terrestre, feito de exército, de pessoas, de palácios, de defesa, de estratégia, de mecanismos humanos de expansão e crescimento desse reino, mas que Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, eles efetivamente estão, digamos, moldando esse reino de acordo com a sua vontade e para a sua glória. Então, essa é uma das passagens. Uma outra passagem que eu acho que é muito importante para a gente poder dar uma olhada, a gente vê numa das cartas de Paulo que ele fala o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Então ele está excluindo justamente essa questão que é muito humana, né? Quer dizer, a coisa mais básica que uma pessoa tem é poder comer e beber, né? E isso é muito humano, da nossa carne. E Paulo, ele fala, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça é um conceito. Paz, obviamente aqui ele fala da paz, daquela paz que transcende o nosso entendimento, né? Quer dizer, independente do que está acontecendo ao nosso redor, a gente confia tanto e coloca os nossos olhos no nosso rei, o centro do nosso reino é o nosso rei Jesus Cristo, que isso nos dá a paz, o conforto, a segurança de viver. E finalmente a alegria no Espírito Santo. Então eu usei essas duas passagens para poder transmitir para vocês e reforçar que o reino de Deus, portanto, ele é um reino que está estabelecido ao redor. Uma das coisas que vocês podem ver e ouvir, e até a gente encoraja que vocês, né, estejam fazendo a revisão dessas aulas e do conteúdo com seus pais, é que nós sabemos que existe uma conceituação, né, e aí são palavras, né, terminologias que a gente acha na palavra de Deus, onde se fala reino dos céus e reino de Deus. E reino dos céus era uma linguagem, obviamente na língua original, que traduzida, né, para a gente seria reino dos céus, mas que tinha um apelo de entendimento da palavra muito ligado ao povo judaico, enquanto que reino de Deus era mais compreensível para os gentios. Os gentios são aqueles os povos que são não judeus. De qualquer forma, só para a gente clarificar antes da gente seguir em frente, que reino dos céus e reino de Deus, aqui a gente está falando essencialmente da mesma coisa, do mesmo conceito. Então, a gente retomando o assunto, vamos voltar aqui para a primeira parábola que a gente acha em Mateus 13:33. Em Mateus 13:33, ela é chamada a parábola do fermento. E disse-lhes, quem está falando é Jesus, disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até tudo ficar levedado. Então, o reino dos céus, e aí no caso é o reflexo deste Deus, deste nosso Deus, que está no centro, fazendo as coisas de acordo com a sua vontade e para a glória dele. A vontade de Deus, obviamente, ela não está dissociada, ela não está separada de quem ele é. A vontade de Deus reflete toda a bondade dele, toda a onipotência dele, toda a onisciência dele. Onisciência é a capacidade dele saber de tudo, a onipresença dele, ou seja, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E Deus, obviamente, tem várias características, eu só mencionei algumas delas, mas essas 3 e mais a questão da bondade de Deus, o reino de Deus será refletido por essas características que são dele, que é o rei e o dono desse reino. E, portanto, quando a gente fala que o reino de Deus ele é semelhante ao fermento, isso significa que todas as características de Deus, uma outra característica importante, a santidade de Deus, que, digamos, é o nosso benchmark, o nosso, digamos, alvo
de como ser refletido na imagem de Jesus, esse reino de Deus, ele se reflete na vida dos crentes, nas nossas vidas, aos poucos, pelo processo de santificação, porque o fermento ele é colocado na massa. Então nós, individualmente, e até a coletividade do corpo de Cristo, que é a igreja dele, os valores de quem Deus que é o reino de Deus, é como um fermento, quer dizer, ele está colocado dentro de cada um de nós, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos grupos de pastoreio, dentro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que está dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil e assim agregando ao corpo de Cristo. E, portanto, esse fermento ele vai tendo um efeito ao longo do tempo e conforme vai passando, a gente vê que a massa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e, portanto, essas características de Deus, elas vão ficando cada vez mais visíveis. A ideia é que lá na frente, quando tudo estiver pronto e terminado, que obviamente esse fermento foi amplamente disseminado por toda a massa e ele reflete todas essas características maravilhosas de Deus dentro da noiva de Jesus, que é a igreja, ou seja, cada um de nós e na coletividade, e de uma forma, obviamente, positiva e madura no sentido de completa. Perfeito? Então, como eu disse, nós vamos estudar por várias aulas a respeito do reino de Deus, é complicado, mas a ideia da parábola, o intuito, o objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo é falar o seguinte, puxa, como é que eu vou falar para as pessoas a respeito do reino de Deus? Então, uma das parábolas, ele começa falando que o reino dos céus é semelhante ao fermento. E por quê? Porque o fermento tem esse efeito de você colocar poucas colherzinhas numa massa grande, mas ao mesmo tempo isso aflora no seu e se mostra visível no seu devido tempo. Então, essa é a mensagem que a gente precisa levar desta parábola específica. Lembrar que o reino de Deus, o reino dos céus, é como um fermento. Quer dizer, um pouquinho que você coloca da santidade de Deus, da bondade de Deus, da onipresença de Deus, onisciência de Deus, ele vai ter um efeito ao longo do tempo. Quer dizer, no começo talvez não seja visível, mas ao longo do tempo ele vai se mostrando e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai ficando mais visível. Muito bem. Dando continuidade, vamos agora ver a segunda parábola que a gente encontra em Mateus, no mesmo capítulo 13, ou seja, só um pouquinho para frente, versículo 44, e nós vamos ler, ele fala sobre a parábola do tesouro escondido. Então, nessa parábola, a gente fala, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Duas palavras importantes, um tesouro oculto, então, ou seja, não é visível, de longe você não bate o olho e vê, e num campo, o qual certo homem, qualquer pessoa, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo, o que ele já tinha até aquele determinado ponto, e compra aquele campo. Então, essa parábola ela tem como intuito mostrar pra gente que o reino de Deus, que é justamente o reflexo de quem ele é, que ele está no centro, que Jesus está no centro, e que ele vai, ao longo do tempo, demonstrar todas essas características de Deus, é pura e simplesmente um tesouro. A coisa mais importante que cada um de nós vamos ter nas nossas vidas individualmente, até o final da nossa vida terrestre. É a coisa mais importante. É um tesouro escondido, ele não é um tesouro óbvio, não são todas as pessoas que percebem o quão valioso é o reino de Deus, o reino dos céus. Então essa é a primeira coisa, esse é o conceito de ser um tesouro escondido, quer dizer, ele não é necessariamente perceptível para todo mundo a todo momento, inclusive às vezes até para algum crente que ainda não tem um grau de maturidade, talvez ele mesmo não perceba todas as nuances e o quão valioso é o reino dos céus e a salvação em Jesus Cristo. Então, o reino de Deus, primeiro, ele é escondido. Segundo, ele está num campo. E aí a contextualização do campo, né, de ter sido achado no campo, a gente vai para o final, para a segunda parte desse versículo 44, e a gente percebe que
esse homem, ele ficou tão feliz de ter achado esse tesouro, o reino dos céus, que ele vende tudo, e aí vender tudo significa que ele abriu mão de tudo, então abriu mão das nossas vidas. Uma coisa que, conforme eu orei para preparar essa aula, meus alunos e alunas, eu percebo que, por exemplo, hoje em dia na sociedade, existe uma pressão muito grande da gente ser aceito em determinados grupos. Então a gente está na escola, às vezes a gente participa, digamos, de um clube esportivo, de um time, pode ser de futebol para os meninos, para as meninas pode ter algum outro tipo de contextualização, e é muito legal a gente poder chegar em um determinado lugar e a gente ser aceito. E esse contexto, né, fazendo um paralelo com o que eu estou falando, é justamente a respeito disso. Quer dizer, a dificuldade que a gente tem, quer dizer, a gente está preparado para falar assim, puxa, os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a nossa Bíblia Sagrada, ela é o reflexo mais, digamos, imediato, mais óbvio que a gente tem do reino de Deus nas nossas vidas. Quer dizer, a palavra de Deus é reflexo de quem Ele é, a palavra dele, divina. E então, por exemplo, quando a gente aprende alguma coisa na palavra, que a gente reflete, a gente estuda com os nossos pais nos cultos domésticos, a gente ouve a pregação do pastor Josué, por exemplo, e a gente reflete a respeito disso, a gente percebe que o nosso grupo no mundo secular está indo numa posição diferente, o reino de Deus é para vocês e para mim tão valioso a ponto de que eu vou abrir mão de tudo que eu tenho, que são essas amizades, esses amigos, e, digamos, deixar isso de lado porque o reino de Deus é mais importante, de tão valioso que ele é. Então, um ponto para nossa reflexão, para a gente ponderar, para a gente poder trazer e orar para Deus a respeito disso. Bom, dito isso, ele vem, né, voltando, ele vende tudo e compra aquele campo. E qual que é o contexto histórico para vocês entenderem? Se alguém achasse um tesouro efetivamente escondido, enterrado dentro de uma propriedade, dentro de um campo, para a pessoa naquela época poder ficar com o tesouro, ela precisava ser dona daquela terra inteira. Então, assim, se vocês imaginarem uma chácara ou uma fazenda nos dias de hoje, você fala assim, eu vou visitar meu tio, minha avó no interior, eu vou para outro estado, tal, não sei o quê. Então, imagina que, né, vocês estão numa chácara, são convidados para ir para a chácara vizinha, chega na chácara vizinha, vocês vão lá e dão de cara com, né, o tesouro enterrado ali. Bom, naquela época, para você falar assim, não, mas fui eu que achei primeiro, eu vou pegar para mim, naquela época não funcionava assim. Para você ter direito ao que estava ali na terra, você precisava ser dono da terra inteira. Então, o reino de Deus para esse homem era um tesouro tão grande, tão valioso, que ele abriu mão de tudo que ele tinha. Vendeu tudo para ele poder comprar aquela terra inteira para poder ficar com o tesouro. Então, assim, ponto, né, para a gente poder, digamos, fixar ao longo das nossas vidas o quão importante é o reino dos céus para nós, a pergunta se traduz por uma pergunta. O quão importante é esse reino a ponto de que eu estaria disposto a abrir mão, digamos, de uma ideia de carreira, de determinados amigos, de determinados hobbies, ou mesmo, por exemplo, falar assim, nossa, eu tenho passado tempo demais assistindo série, fazendo maratona de série no Netflix, ou jogando videogame, mas assim, o reino de Deus, ele é tão valioso que eu vou doar o meu videogame, vou dar para alguém, porque eu vou converter parte desse tempo que eu passo jogando videogame ou fazendo maratona de série para estudar e ler a palavra de Deus, de tão importante que é para mim. Então, meus alunos, é muito difícil, o reino de Deus é um assunto complexo, mas, obviamente, estamos aqui todos nós da EBD, professores, para encorajá-los, quer dizer, o reino de Deus é um assunto difícil, mas é um assunto valioso, é um tesouro escondido, e também para deixar uma palavra de encorajamento, de falar assim, não é tão difícil assim, e Deus com certeza é um Deus de amor, é um Deus paciente e com certeza ele vai estar nos conduzindo, né? Quer dizer, só o fato que é uma bênção de vocês estarem dedicando um pequeno tempo para escutar a todos nós professores, passarmos essa mensagem para vocês já prova o quanto o reino de Deus é valioso para cada um de vocês. Sintam-se encorajados, ok? Bom, com isso, eu gostaria só de concluir
o tema com vocês, falando que então, primeiro, voltando à questão da parábola do fermento, que o reino dos céus é como um fermento, ou seja, o evangelho, a boa notícia do evangelho, ela vem nos nossos corações e ela começa a se reproduzir, ganhar tamanho, ganhar uma dimensão muito maior. E que o tesouro é a coisa mais preciosa que uma pessoa pode ter, e no final, se a gente refletir lá na frente, bem lá na frente, nas nossas vidas, que o custo, né, teoricamente, da gente abrir mão da nossa vida, do nosso videogame, das nossas amizades que não são nem tão boas assim, mas que hoje são importantes para a gente do ponto de vista de uma aceitação social, usando 2 exemplos. Tem muito mais que vão acontecendo conforme a gente vai crescendo, né? Para os adultos que podem estar assistindo, quer dizer, decisões sobre carreira, promoção, mais dinheiro, menos dinheiro, mudar, ter que trabalhar mais, enfim, né? Abnegar tempo com a família. Então tem muita coisa na vida, mas o quanto os ensinamentos de Jesus que estão registrados na palavra de Deus, de cabo a rabo, são mais importantes para nós do que a nossa vida diária secular, que a gente acha que é a coisa mais importante, né? Quer dizer, o ganha-pão, o que comer, o que vestir. Então, com essa conclusão, eu gostaria de fazer uma oração para que nós possamos não só encerrar esse tempo de ensino, mas também orar e pedir que essa palavra se fixe num bom solo, que são os nossos corações. Então eu agradeço a vocês e vamos encerrar com uma oração, se todo mundo puder fechar os olhos e abaixar as cabeças. Meu Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui perante o Senhor para agradecê-lo, Pai. Agradecer o seu reino, agradecer que o Senhor Jesus Cristo está no centro desse reino, agradecer pela sua personalidade, meu Deus, com todas essas características maravilhosas, principalmente a sua paciência para conosco. Queremos agradecer pela tua palavra, todo o ensinamento que ela traz. E, Pai, eu gostaria de pedir que esse ensinamento, por favor, penetre num solo fértil que são os corações dos alunos, alunas e pais que estão assistindo, para que possam render frutos no futuro e que fiquem bem gravadas as parábolas do fermento e do tesouro escondido, para a tua honra e para a tua glória, meu Deus Pai Todo-Poderoso. Nós te agradecemos, nós pedimos, nós te honramos, te damos louvor, no nome sagrado do teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado de novo e que vocês tenham um resto de domingo absolutamente abençoado na presença e na companhia do nosso Senhor. Amém. Obrigado.